Todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. E é um grande prazer e um privilégio ter aqui comigo ao meu lado Ismael Gonçalves Silva, presidente da ABPSL, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo por Sangue Lusitano, um amigo de longa data e com bastante experiência e envolvimento com a raça lusitana. Ismael, conte-me lá um bocadinho primeiro da história, como é que foi a sua ligação ao cavalo lusitano? Como é que começou? Bom, isso aí foi em 1996, né? O ano que vem fazem 30 anos. Eu tinha alguns cavalos quarto de milha, que para passeio na quinta, na fazenda, e eu fui a um leilão, e tinha 32 lotes, eu comprei 29, e, de todas as raças, e junto a esse veio um puro lusitano e veio também um cruzado lusitano. Só que esse cruzado lusitano era um cavalo muito dócil, ele era artístico, né? Tipo circense, e sentava, deitava, ajoelhava, era um cavalo fantástico. E aí eu comecei a querer saber o que era o cavalo lusitano, porque naquela época chamava-se andaluz, não chamava lusitano. E aí eu comecei a estudar, comprar livros, comprar fitas cassetes. E foi quando eu aí identifiquei que existia uma associação chamada Andaluz. Isso foi em 2000, não, em 99. E depois, quando eu comecei a frequentar os eventos, eu vi que aquilo era muito elitizado. Eram poucas pessoas que detinham o poder. E eu, como sou português e a minha mãe é espanhola, então eu tinha ali um pouco de sangue ibérico, né? E eu comecei a me envolver com aquilo. E aí, em 2001, eu já envolvido bastante com o cavalo lusitano, eu fiz um mandato tampão como secretário-geral, e eram só 7 conselheiros. Nós mudamos o estatuto para 14, e aí fizemos a divisão do livro. Nós demos o livro da pura raça espanhola ao Viviane, que era um criador de cavalos espanhóis no Brasil, juntamente com o Dr. Enio Montes. E aí foi feito a separação e a pura raça portuguesa, que é o cavalo lusitano. Muito bem, então, e você ficou envolvido com a raça e com a associação? Pode-nos contar um bocadinho do percurso da ABPSL, da Associação de Criadores de Cavalo por Sangue Lusitano, portanto é uma das mais antigas e também o Brasil é um dos principais países produtores no mundo. Conte-nos um bocadinho do trajeto altos e baixos da raça lusitana e da associação no Brasil. Então, a associação, em 2001, nós tínhamos 670 associados, e criadores eram... Porque existem 2 tipos de associado na Associação Brasileira, que é o sócio simpatizante e o sócio efetivo. E os remidos, que são aqueles que preenchem os requisitos do estatuto. E em 2002, nós entregamos ao Vitor Oliva, que fez uma grande administração, porque nós tínhamos aumentado de 7 para 14. Tinha também o seu Luiz Salgado, que era uma pessoa bastante influente e com muita aptidão para aquilo, gostava. Então o Zé Vitor foi para presidente da associação e o Luiz Salgado era o vice. Depois veio o Luiz Hermílio de Moraes, depois veio o seu Geraldo Lefoz, e aí a coisa começou a andar, mas começou a diminuir. Nós chegamos a fazer exposições no Brasil com 52 potros só na primeira categoria. Nós registrava aproximadamente quase 1.200 cavalos aqui em Portugal por ano. E eu sempre fui do conselho, né, da direção, mas eu não me envolvia diretamente. E aí, quando foi em 2012, o Dr. Orfeu me convidou a ser o secretário-geral da associação, só que aí a raça tinha descido ladeira abaixo. As pessoas perderam a vontade, e etc, etc. Foi aí que nós começamos a investir no adestramento no Brasil.
e mudamos algumas formas de apresentação, de atendimento ao público. Quando eu cheguei na associação, tinha 87 associados. Agora, depois de 13 anos, eu estou entregando a associação com 260 associados. Os registros que eram por volta de 120, 40, 50, nesse ano está sendo registrado 480 a 500 animais. Então nós demos um salto gigantesco, né? Mas um trabalho incansável. E aqui mesmo nós tínhamos alguns documentos de cavalos que estavam sem registrar, não é? não podia registrar. Só que quando você registrava uma égua, conseguia registrar uma égua, vinha mais 50, 60 filhos das descendências. Então, com o Dr. Orfeu, nós fizemos um grande trabalho, junto aqui à direção da PSL, que muito nos ajudou. Nós resolvemos quase 170 casos, que isso representou mais de 3 mil cavalos que foram descendentes, e ficou aí um restígio, e agora... com a ajuda da Associação Portuguesa, com a ajuda do senhor José Eusébio, Nuno Eusébio, e mais o secretário da Agricultura, o ministro da Agricultura, mais o Pedro, né? Pedro Vieira. Então nós conseguimos deixar 100% todos os cavalos dos últimos 30 anos, tudo resolvido com a PSL e com a BPSL. Muito bem, e você que é também um criador importante do cavalo lusitano no Brasil, como é que tem visto aqui a funcionalidade e a utilização? Já falou do adestramento, do passado para o presente, o que é que mudou? O que é que o cavalo lusitano pode fazer? Olha, o cavalo lusitano, eu sou muito suspeito de falar sobre o cavalo lusitano, mas eu acho que ele não tem limite. Para quem tem 30 anos de criação, que está envolvido nisso, o nosso cavalo é tão surpreendente que ele consegue mudar até a sua performance. Antigamente nós tínhamos cavalos de 1,55 m, 1,56 m, barroquinho, todo. Hoje nós vemos aqui a qualidade dos potros e nós temos incomodado a raça principal, não é? Nós temos incomodado. Então, hoje nossos cavalos têm dimensões, força, tamanho, e eu acredito que não tem limite. E é uma coisa importante, é um livro fechado. Mas com a visão dos criadores, temos colocado o melhor com o melhor, e as coisas têm ido. E o Brasil teve uma importância muito grande nisso. Porque eu vou falar uma coisa que eu não penso que seja ofensivo. Aqui em Portugal é muita tradição. Então, quer dizer, o Veiga é o Veiga, o Andrade é o Andrade. Só que no Brasil nós não temos essa conotação. Nós simplesmente pegamos o Veiga com o Andrade e misturamos tudo aquilo e começamos a ter resultados de ponta. Visto que tem vindo muitos cavalos brasileiros para Portugal, porque hoje nós temos uma genética em Portugal e uma genética no Brasil que elas têm que voltar a se misturar, porque esse é o complemento da raça, porque o Brasil teve um grande trabalho de levar muitos cavalos de Portugal na época da Revolução e agora está retornando. Nós tivemos aí os 2 últimos CDIs, foram 2 cavalos brasileiros. Então os cavalos nós temos levado muitos cavalos, muito sêmen daqui, com essa facilidade agora do sêmen. Nós temos levado muito escorial. Hoje no Brasil, que nós não tínhamos, é um cavalo com, não só ele, mas vem o Shakiro nós levamos tudo para o Brasil e nós temos tido um resultado fantástico. Eu acho que o cavalo lusitano, na atual administração, né, isso aqui mudou, desde o Campo Pequeno até aqui. Eu tive aqui na primeira exposição, que era um puxadinho, e aqui foi feita a primeira posição em Cascais. Eu estava aqui, o Zé Vitor era presidente na época. Para ver hoje isso aqui, é uma coisa fantástica. Nós tivemos a nossa exposição agora em maio, a primeira categoria, a segunda categoria é espetacular. Nós estamos lá já com 20, com 30 em cada categoria, então é muito bom. É verdade, isso que você disse também é importante. Quer dizer, o criatório brasileiro importou tudo o que era de melhor em Portugal e do mundo para o Brasil, há décadas atrás, não é? E agora está a colher os frutos, com uma seleção eficaz, bom tratamento, boas pastagens, boas condições ambientais que o Brasil tem. Hoje em dia tem criadores de elite
E também não nos podemos esquecer de uma coisa, é que o Brasil tem dos maiores criadores do mundo da raça. E isso ajuda muito, a escala ajuda muito também na seleção, não é? E o Brasil tem outra coisa importante, que você podia falar um bocadinho também, que é, o Brasil está muito próximo do continente, dos Estados Unidos da América e do Canadá. E, portanto, se calhar o Brasil não tem o problema da piroplasmose, é uma porta de entrada no continente americano, na América do Norte, muito importante. Podíamos falar um bocadinho sobre isso. O que eu acho é assim, houve alguns criadores muito importantes no Brasil. Eduardo Fischer, Vitor Oliva, Manuel Tavares, que conseguiu fazer 4 filhos olímpicos, uma coisa, Rocas do Volga. Então, fizeram muito Interagro, Sasa, mas esses outros, o Eduardo Fischer, Rocas do Volga, eles fizeram, Ilha Verde, fizeram um trabalho. Tanto é que o João hoje é uma referência de cavaleiro, não só no Brasil, como na Europa. Então, é investimentos. Só que eu estou sabendo, nós temos hoje, que está com propriedade já aqui em Portugal, o Drosa, a doutora Clélia, do Castanheiro, o Zé Eusébio, que está fazendo uma coisa, ontem eu tive na propriedade, aquilo vai ser o maior centro equestre da Europa. É o maior centro equestre da Europa. É privado. Além disso, nós temos aqui o Manuel Tavares, que agora tem propriedade aqui em Portugal. Então é assim, essa transferência de experiência, tanto do Brasil quanto de Portugal, eu acho que isso tem que ser cada vez mais concentrado. Porque é aquele efeito que eu falo há 30 anos atrás. Nós temos que ter o efeito McDonald's, Coca-Cola. Nós temos que popularizar o nosso cavalo. Nós temos que ter 10 criadores nos Estados Unidos, nós temos que ter 10 na Colômbia, 10 na China, 10... Porque o berço é aqui. Todo mundo quer vir no berço da raça. Isso fará bem aos portugueses, à Associação Portuguesa e às demais associações. O cavalo lusitano hoje, ele tem essa divulgação mundial, principalmente nos Estados Unidos, graças ao Brasil. O Brasil fez um investimento fortíssimo, nós já estamos vamos para a 6ª Olimpíada, né, participando com cavalos lusitanos. Então, praticamente abrimos o mercado americano, né, através do Vitor Silva, do Jorge Gabriel. E hoje nós temos cifras de cavalos lusitanos sendo vendidos por $1,5 milhão. Né? Isso era impensável há 20 anos atrás, que era um cavalinho, e não é mais. Nós estamos chegando e vamos incomodar. E agora falando um bocadinho internamente no Brasil, porque o Brasil é um país enorme, gigante, um continente quase, não é? Como é que tem sido a atividade da Associação de Criadores, da ABPSL, para promover também o cavalo no Brasil e para tentar dar-lhe mais conhecimento e mais expansão, porque ele tem evoluído muito no adestramento, até e as outras disciplinas equestres? Então, eu acho que a equitação e trabalho é uma grande modalidade para o cavalo lusitano, como o salto também. No Brasil, eu acho que sim, como está sendo investido agora pela SASA no salto, o resultado será espetacular, porque até 1,40 m o lusitano é imbatível. Eu já tive cavalo de salto. Eu tive um cavalo chamado Pajé Itapuã, que foi campeão brasileiro, campeão paulista, e pulava 1,40 m com uma facilidade. Mas a maior parte das pessoas que utilizam esses cavalos é 1 metro, 1,10 m, 90. Então, nós estamos investindo, né, junto com a SASA e a associação, tem ajudado o investimento no salto. Na equitação e trabalho, hoje existe uma associação no Brasil, né, que é independente da associação brasileira, como também a associação de equitação é separada, que é comandada ali pelo Geraldo Lefós, o Ney Messi, e temos tido aí 60, 70 conjuntos participando na equitação em trabalho. Então eu acho que o cavalo lusitano está indo numa direção correta. O Brasil é continental, né? Porque aqui você vai rodar 300 quilômetros, eu ando para ir na minha quinta. É uma coisa de dimensões. E 80% dos criadores brasileiros estão em São Paulo. E lá nós temos centros hípicos que temos provas todo final de semana. Então isso vai agregando. Mas agora nós voltamos a formalizar o núcleo do Rio Grande do Sul, na última exposição, nomeamos lá a presidente, já temos lá 8 ou 9 associadas, já utilizando o cavalo. Nós já temos no Paraná
Então, nós estamos devagar, mas estamos conseguindo alcançar realmente a representação do cavalo lusitano no Brasil todo. Muito bem. E falando aqui um bocadinho da relação institucional, como é que tem visto nestes últimos anos a relação entre a ABPSL e a APSL, no seu fluxo de informação, formação de juízes, tudo isso, como é que tem visto esta relação Brasil-Portugal? Não, eu acho que a Associação Portuguesa, nessa penúltima administração, tem colocado pessoas mais jovens para poder atentar às associações de outros países. Eu acho que precisava ainda ter um pouquinho mais de adesão e atenção e exclusividade para uma pessoa da direção fazer o atendimento das associações francesa, espanhola, colombiana. Esse cara tem que ser exclusivo para agir com poder, que eu acho que agregará muito valor. O Brasil nunca teve um péssimo relacionamento com a Associação Portuguesa, pelo contrário, nós sempre fomos irmãos. Há algumas divergências de interesse ou de ideias, mas nesses 13 anos nós conseguimos convencer que nós estávamos com a razão. Então, é difícil, mas eu acredito que daqui para frente é só ir aos copos e ser feliz. Só isso, mais nada. Então você acha que depois de muitos anos à frente da associação, tem obra feita e tem o futuro assegurado, não é? Só temos que lhe agradecer por este tempo que dedicou à causa do lusitano. Agora, e o cavalo lusitano? Como é que você vê o cavalo lusitano daqui para a frente no futuro? Onde é que você vê o cavalo lusitano chegar? Eu acho que ele vai chegar nos extremos. Nós vamos estar ali entre os 10 melhores do mundo em grande prêmio, alta competição. Nós sempre vamos ter ali 1 ou 2 cavalos lusitanos entre os 10 melhores do mundo, porque realmente houve uma diferença. Eu só queria, esse ano, o ano passado para esse ano, eu fiz 2 cirurgias muito fortes. Eu já estou com idade, eu já estou com 65 anos. E eu tive que botar uma prótese no joelho, uma prótese no ombro. E eu sou uma pessoa dinâmica, eu não consigo ficar parado. Então eu tenho leiloeira, eu que faço os grandes leilões do Brasil, eu que faço através da IGS Leilões. E aí, há 2 anos atrás, fizemos uma parceria com o Manuel Tavares de Almeida, com o Rocas do Volga. Nós já fizemos 2 eventos com recorde mundial, né, em 28 cavalos. Ter um faturamento acima de 1 milhão de euros, 1,5 milhão de euros. Então, esse ano nós alteramos a data para setembro, né? Porque é uma data que tem menos chuvas, porque dezembro, os 2 anos teve chuva. Então nós, agora do dia 10 a 14 de setembro, em Itu, São Paulo, Rocas do Volga, nós vamos realizar a 3ª edição do Festival Internacional do Cavalo Lusitano, Rocas do Volga. É um evento diferente, são 4 dias de festa, praticamente, parece Golegan, quase 24 horas no ar. Vale a pena ir participar, que vai ser inesquecível. E eu acho que eu tenho que pedir desculpas à maioria dos criadores, né? Porque eu sempre fui muito frontal e às vezes acabo falando coisas que não devia. E a palavra maldita, praticamente, para retornar é difícil. Mas foram 13 anos de luta e foram 13 anos de luta, dificuldade, mas conseguimos realmente resolver o problema do cavalo lusitano entre Brasil e Portugal. E a melhor coisa que tem, esse ano eu encerro, depois de 13 anos na administração da associação, eu encerro a associação que nós pegamos de uma forma bastante difícil. Hoje deixamos dinheiro em caixa, aumentamos significativamente a quantidade de animais nascidos, de associados, e com certeza vou fazer o meu sucessor. Já temos aí praticamente 100% de aprovação.
é um garoto que eu conheci há muitos anos atrás, filho do senhor José Eusébio, que é o maior criador de cavalo lusitano do mundo. Ele tem lá mais de 1.200 cavalos lusitanos no Brasil. E aqui é a Quinta da Torre, né? Eu tive lá ontem, fiquei totalmente surpreso ver a grandiosidade e a qualidade dos animais que ele tem. Eu ajudei nisso, porque eu vendi vários animais e éguas para ele. Não é só o continente, tem o Chirineu, os continentes, o Figo, que são o último filho do Almansor na cenoura. E eles fizeram um trabalho com o Único, que é um cavalo que eles têm lá, fantástico. E esse ano foi muito engraçado, porque esse ano nós tivemos, quando eu comecei, eu fazia parte da Câmara Setorial no Brasil, que é a câmara mais importante para resolver os assuntos internacionais e dentro do Brasil. E eu trouxe o Nuno como meu suplente. E ele me surpreendeu com a inteligência, com a dedicação dele. É um garoto que tem um QI de 180. É um negócio inacreditável. Porque a gente vai ficando velho, você já não suporta mais pessoas que não conseguem acompanhar o seu raciocínio. Mas o Nuno me surpreendeu. Então, para vocês terem uma ideia, em 50 anos, é o primeiro presidente da Câmara Setorial Brasileira que não é do TURF. 50 anos. Então eu fiz um trabalho de base com todos os membros da Câmara e ele foi por unanimidade eleito presidente da Câmara Setorial. De lá para cá ele tem feito um trabalho espetacular. Nós estivemos em Brasília, fizemos várias reuniões, conseguimos eliminar o mormo, não 100%, mas parar um sacrifício dos cavalos, que aquilo era uma coisa absurda o que faziam no Brasil, sacrificavam uma dúzia de cavalo por semana, e cavalo são, por interesse pessoal, e nós conseguimos provar que eles estavam errados, e acabou-se a matança. E aí se baixou a barreira, e abriu agora do Rio de Janeiro para a Europa. Nesses últimos dias veio praticamente 40 cavalos já para a Europa. Então é um menino extraordinário. Depois nós temos lá 44 associações de todas as raças. Eu também consegui que ele virasse o presidente do IBEC. Então agora no final do ano, o IBEC é associações de todas as associações que administra, que tem vinculado todas as associações de todas as raças, E ele hoje é o presidente executivo. Então ele é o presidente do IBEC, presidente executivo, e a partir de 1º de janeiro ele vai ser o presidente da PSL, da BPSL. Um menino novo, inteligente, dedicado, e faz por amor, porque financeiramente é monstruoso, mas gosta do que faz, gosta de cavalos, gosta de boi. Ele é o segundo maior criador de gado do Brasil. Ontem o Zé Eusébio disse que tem mais 50 mil vacas, quer dizer, ele já tinha 96 para 50 mil, ele vai para 110 mil vacas a parir. Então, um português que chegou em 2001, eu recebi o senhor José Eusébio no Brasil, em 2001 ou 2002, e ele fez um investimento, hoje é um dos maiores pecuaristas do Brasil. Se não me engano, ele é o segundo maior criador de registros PO do Nelore no Brasil. Exporta carne para o mundo inteiro, e realmente é uma honra ser amigo deles. Tanto o seu José Eusébio, a dona Olinda, a esposa, que é a mãe do Nuno, e o Nuno Eusébio, a sua esposa, e as duas filhas. Eu vou passar o bastão para ele com muita satisfação. E eu espero que ele seja 50 vezes melhor que eu. É isso mesmo, Ismael. Você tem aqui esta característica interessante, é que você é um latino. Você é brasileiro, mas você é latino. Tem o coração ao pé da boca, não é? Isto é, como seu amigo lhe diga, tem o coração ao pé da boca, é bastante emotivo e ainda bem, mas deixa a obra feita, passa o testemunho, no momento ideal, a raça vive um bom momento. Os brasileiros, efetivamente, temos muito a aprender com os brasileiros, nomeadamente em organizar eventos, como diz o Ismael e bem, visitem um evento no Brasil do cavalo lusitano, porque é uma coisa única e memorável. E agora, para finalizar, último comentário
onde é que você vê o Lusitano no futuro, não é? E que conselho é que você daria a um jovem criador que entra aqui para a raça para lhe explicar porque é que eu me torno criador do Lusitano? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero fazer um agradecimento e pedir desculpas, né, à direção da PSL, desde a época do Campilho, por eu ser muito frontal, né? E eu tenho cidadania portuguesa graças ao Antônio Vicente. Eu já vou te comprometer aqui. Porque meu pai é de Viseu e minha mãe é de Jerez. Então, eu sou 100% ibérico. A toda a direção, desde o Paim, do Campilho, de quem? João Grave. O João Grave, eu fui tomar um dos melhores vinhos que eu já tomei em Portugal, foi lá no João Grave. E tivemos muita luta, muito trabalho, e agradecer por tudo que tem feito pelo Brasil. Eu acredito que agora nós estamos 100% regularizado, né? Só essa semana entrou 180 ou 190 cavalos já no Studbook. Então, eu quero fazer um agradecimento. Se eu magoei alguém, eu já peço perdão, porque não é do meu feitio, mas também se tiver que ir para a guerra, eu vou à guerra, sem nenhum problema. Eu fui policial durante 30 anos, né? E trabalhei na Polícia de Elite de São Paulo. Então, eu já estou aposentado há muitos anos e sou empresário dentro da área de segurança privada. Então, essa é a primeira coisa, é pedir desculpa, perdão, aí se eu magoei alguém, né? Pode me procurar que eu vou abraçar e vou beijar, sem nenhum problema. E sobre o cavalo lusitano? O cavalo lusitano já chegou, agora ele é só caminhar para o primeiro lugar, porque nós temos grandes ginetes, grandes cavalos que têm nascido. Hoje mesmo aqui eu vi um potro aqui com a frente aberta, uma coisa... Ontem eu vi uma potra russa que foi a campeã da categoria fêmea. E inclusive eu estava sentado com os amigos e eu disse assim, olha, vai dar a potrinha. Aí todo mundo, não, impossível, não, vai dar a potrinha. E deu a potrinha. E é sujeito a ser campeão da exposição, hein? Porque... Aconselho então a jovens criadores que querem... que é que se tornam... Procurem sempre estar com os melhores. Veja o que os grandes fazem e copia. E não compre nada sem antes pesquisar. Porque cavalo é duas alegrias. Uma quando compra e uma quando vende. Então é assim. Tem um ditado que diz assim, cavalo é uma forma feliz de se empobrecer. Então, aqui em Portugal tem inverno, tem verão. No Brasil não tem problema. Solta o pasto, a despesa é curta, mas aqui é forte. Então, se espelhem nos grandes, nos maiores. Veiga, no Silveira, nos grandes criadores. Tem um brasileiro aqui, o Thiago Mantovani, que eu já mando um abraço para ele, que é meu parceiro. Eu fui o primeiro cara a conhecer ele aqui em Portugal. Eles pagaram uma passagem aérea de São Paulo aqui para vir ter uma reunião com eles aqui. É um menino com muita disposição, né? Tem feito aí um grande trabalho com 100 e poucas éguas a parir. Comprou o Escorial, comprou outros animais importantes. E eu torço que ele siga em frente. E se espelhem nos melhores. Sempre nos melhores. E outra, cavalo é comparação. Você olhar um cavalo, você compara com o outro. É a única forma de você alcançar o seu objetivo. Ismael, olha, muito obrigado por estes anos de amizade e de partilhas e de guerras também, não é? Tudo é importante para melhorar. Estamos sempre a aprender. Aprendi muito consigo também. Especialmente a ter calma e tudo. E olha, agradeço-lhe e boa sorte para si, tudo bom. E também um futuro risonho para o lusitano em Portugal, no Brasil e no mundo. E obrigado à sua dedicação à causa lusitana. Bem-aja por isso. Obrigado. Eu só quero agradecer aqui o Antônio Vicente. Eu conheci ele quando ele era juiz novinho, ele era em Golegã. Aí eu vi ele passar assim, eu perguntei ao João Ralão, quem é esse rapaz aí? Ele falou assim, esse aí é o juiz mais novo da raça. Eu falei, ele já é internacional? Sim, ele foi julgado na Inglaterra, se não me engano, e agora é juiz internacional. Eu falei, então, próximo ano eu quero que ele vá ao Brasil. E virou um grande amigo, um grande conhecedor, um grande professor, né? E realmente é uma das grandes pessoas que será sempre meu amigo, estará sempre no meu coração. Muito obrigado, Antônio Vicente, por tudo que você fez, não só aqui em Portugal, mas pelo Brasil.
Foi lá várias vezes dar aula, explicar e etc. E agora é um dos melhores entrevistadores que temos. Muito obrigado a todos. Obrigado.